Olá, meu nome é Eduardo Brisner e nesse vídeo eu vou te mostrar 6 maneiras de como você pode fazer uma lógica para um seguidor de linha básico no Open Roberta Lab. Então, editor, solta a vinheta. O Open Roberta Lab é um software, uma plataforma virtual em que você pode brincar com robótica. Você tem um robozinho lá em 2D que você pode colocar os sensores. Sensor ultrassônico, sensor de cor e luz, sensor de toque, giroscópio, e ele é muito útil para você aplicar e testar lógicas, por exemplo, de seguidores de linha. Eu já falei sobre a Open Roberta Lab aqui no canal, eu tenho vídeo de introdução sobre essa plataforma e inclusive essa é uma das plataformas que eu cito no meu e-book gratuito chamado 5 plataformas virtuais para você praticar robótica Lego, que está disponível na descrição desse vídeo se você quiser baixar. Então o que a gente vai fazer hoje? A gente vai ver na prática como você pode montar 6 tipos de lógicas de programação para um seguidor de linha no Open Roberta Lab. Então vamos assistir. Então estamos aqui no computador, eu vou entrar no sistema do EV3, vou procurar aqui EV3. Então estamos aqui. No caso, a gente só vai trabalhar nesse vídeo com o robô base, o robô que só tem um sensor de cor. Em próximos vídeos eu posso fazer mais conteúdos de seguidores de linha, incluindo, por exemplo, 3 sensores, 2 sensores, até 4 sensores no Open Roberta Lab. Então vamos ver os seguidores de linha básico. O primeiro tipo de seguidor de linha básico é seguidores que utilizam o estado de cor. Então isso que a gente vai fazer primeiro, a gente vai fazer um seguidor de linha com estados de cor. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar os blocos aqui do controlo, que são normalmente condições e loops. A lógica é muito parecida com vídeos que eu já tenho aqui no canal, eu tenho uma playlist só sobre seguidores de linha, em que eu falo sobre a lógica de um seguidor de linha, falo de seguidores básicos, falo sobre seguidores P&D. Então a parte da lógica é sempre idêntica. Não importa se é na V3G, se é na V3 Classroom, se é no Open Roberta Lab. Então isso que é importante entender. A partir do momento que você entende a lógica em uma das plataformas, você consegue passar essa lógica para outra plataforma. A única coisa que muda são os blocos, a construção dos blocos, a parte mais lógica, a parte mais da sintaxe, como a gente pode chamar. Mas a lógica continua sempre a mesma. Então, o primeiro tipo que a gente vai fazer, a gente vai utilizar esse bloco aqui, esse se e então. Esse bloco, o que ele pede? Esse se, ele pede alguma condição, alguma verificação de algo, a verificação de algo. Então, eu vou aqui em lógica, pegar esse igual, vir aqui em sensores e pegar esse aqui, ler cor. E aí o que ele vai fazer? Ele vai ler o sensor e verificar se o resultado é igual a alguma cor. Eu, por exemplo, vou escolher a cor branca. Então, se ele virar a cor branca, eu vou falar para ele girar para um sentido. Pode ser para girar mais para a direita ou girar mais para a esquerda. Eu venho aqui em ação e vou escolher esse curvar para frente. Eu vou escolher esse curvar para frente por quê? Porque eu consigo modificar as duas velocidades. E cuidado para não escolher esse aqui. Esse aqui é diferente desse. Esse é por distância indeterminada. Ele vai ligar o motor simplesmente. Esse aqui ele liga para uma distância específica. E não é isso que eu quero, porque eu não sei se ele está mais para fora da linha ou mais para dentro da linha. Então eu não sei quanto distância ele vai percorrer. Vou colocar uma das velocidades maior, com uma força maior, e a outra menor. Então aqui eu vou botar a esquerda com 100 e o da direita com 30. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa mesma lógica, só que para o preto. Então eu venho aqui em controlo, vou pegar uma outra condição, vou fazer uma outra lógica tipo essa, então vou colocar aqui, boto a lógica, vou ler o sensor de cor, vou colocar a cor preta, e eu vou pegar esse bloco de curvar para frente. Só que em vez de colocar 100 e 30, eu vou colocar aqui 30 e 100. Vai ser movimentos opostos. Um vai virar para um lado e o outro vai virar para o outro, com a mesma intensidade, só que realmente em sentidos opostos. E aqui eu já fiz a lógica, só que o que acontece? Aqui ele está verificando as condições. Mas eu quero que ele repita essa lógica, repita esse processo o tempo todo. Então eu venho aqui em controlo e vou colocar repetir para sempre. Ó, aqui ele está seguindo
Como todo robô seguidor básico, ele não tem um comportamento tão suave, mas ele já consegue seguir a linha. Eu posso até tentar fazer com que essa lógica ele tenha um comportamento mais suave. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso tentar colocar mais estados. Por exemplo, se você perceber aqui, ele está sempre mudando para 3 cores: o branco, o cinza e o preto. Aqui eu só estou utilizando 2 condições, a do branco e a do preto. Então eu posso colocar, por exemplo, a do cinza aqui. Então aqui, ó, posso acrescentar, vou até copiar. Vou colocar aqui para cinza. Vou colocar para se ele vir cinza, eu quero que ele vá com 100 de força. Colocar aqui. Ó, ele já está seguindo um pouquinho melhor. Quanto mais condições você coloca, quanto mais estados, no caso, você coloca, quanto mais você deixa específica a variação do robô, melhor o seu robô segue. Então é até por isso que os sistemas mais inteligentes, como o controle PD, faz com que o nosso robô tenha um comportamento mais suave, porque ele torna a mudança das forças muito específica. O valor do sensor modifica diretamente a força do robô, proporcionalmente, exponencialmente, depende da sua lógica. E por isso que o controle de PD funciona tão bem, e outras técnicas, porque ela faz com que a sua modificação fique mais específica. No caso, por exemplo, dessa condição, eu não consigo verificar, por exemplo, a diferença entre esse cinza e um cinza um pouquinho mais para dentro. Eu não consigo verificar, por exemplo, esse branco para esse branco. Esse preto aqui para esse preto aqui. Então, eu não consigo ter tantos níveis de especificação. Mas se eu tiver outras técnicas, aí sim. Então, beleza. Esse aqui é o nosso primeiro caso de um seguidor de linha básico por cor. E a gente tem mais um tipo de seguidor de linha básico por cor, que em vez de utilizar esse bloco de condição, se então, a gente vai utilizar esse se então, se não. Esse sim, então, se não, o que ele vai verificar? Ele vai verificar uma condição, se aquilo é verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, ele vai fazer essa parte do então. Se não for verdadeiro, ele vai para essa parte aqui de baixo. Então o que eu vou fazer? Eu vou verificar se ele está vendo alguma cor, que no caso eu vou escolher entre branco ou preto, ou até cinza, posso escolher cinza também. Ó, vou escolher branco. Se eu escolher branco, o que eu vou falar? Eu vou falar para ele curvar para frente, aqui com o da esquerda em 100 e com o da direita em 30. Se não, eu quero que ele vire com o da esquerda em 30 e o da direita em 100. Vou colocar aqui e ele vai seguir. Ele vai ter uma resposta um pouquinho mais rápida do que a outra lógica. Por quê? Porque eu utilizei menos blocos. Então ele faz essa lógica um pouco mais rapidamente do que ela faria no outro caso. Eu utilizo apenas uma condição de uma vez, em vez de 2 ou 3. Eu posso também colocar, em vez do branco, colocar o cinza. E no caso ele vai seguir para dentro, provavelmente. Vou colocar aqui. E está seguindo tranquilamente. Posso colocar o preto também. E como você pode ver, com poucos blocos você já faz uma lógica bem inteligente. Você já está fazendo o seu robô seguir tranquilamente uma pista. Você vai utilizar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. É basicamente isso. Com 7 blocos você já fez uma lógica. Se você considerar só os blocos principais, que são repetir, o se e o já são, e esse azul todo é 1, 2, 3, 4, 5. Então poucos blocos. Então vamos ver.
se tem mais algum. Tem uma outra maneira que você pode fazer um seguidor de linha básico, que é, em vez de utilizar a condição, utilizar esse espera. Eu vou utilizar esse espera até, e no caso eu vou colocar a cor. Eu vou esperar até ver o preto. Então o que eu vou fazer? Eu vou girar para esse lado, vou esperar até o preto. Depois eu vou girar para o outro lado e esperar até o branco. Tá seguindo. Eu posso até tentar ser mais específico. Por exemplo, vou colocar o branco em cima. Vou colocar aqui 30 e 100. Vou esperar. Não, vou deixar como estava. Vou deixar como estava aqui. 130. Só que em vez de preto, eu vou colocar cinza. Vou colocar aqui o preto. Na arte tem que ser preto, cinza e branco. Tá. Vai girar até ver o preto. Depois ele vai girar com 30 e 100 até ver o cinza. E depois ele vai girar, por exemplo, com 60 e 100 até ver o branco. A ideia é que ele tenha um comportamento mais suave. Vamos testar. Um comportamento um pouquinho mais suave do que a outra vez. Porque aquilo que eu falei, quanto mais estados você coloca na sua lógica, mais preciso, mais específico o seu robô fica. Mais potente, mais eficiente o seu robô fica. Então aqui eu coloquei 3 verificações, verificação de 3 cores, que é o branco, o preto e o cinza. Então eu coloquei, se ele vira o preto, depois vai para o cinza e depois vai para o branco. Então beleza, agora a gente já viu 3 maneiras que você pode fazer um seguidor de linha por cor. Agora a gente vai trabalhar com outro tipo. Um sensor de cor e luz, a gente chama ele de sensor de cor e luz porque ele tem essas duas características. Ele pode tanto ler luminosidade quanto ler cor. E a definição do que é preto, do que é branco, do que é cinza, do que é amarelo, vermelho, é uma verificação que o próprio robô já tem. Ele já tem um sisteminha lá dentro que ele fala, essa luminosidade dele eu vou considerar preto, aquela luminosidade vou considerar branco, aquela luminosidade vou considerar cinza. Mas isso tudo a gente pode fazer na nossa lógica. A gente não precisa deixar que o nosso robô já considere isso por conta própria. Porque a gente pode definir o quanto a gente considera preto, o quanto a gente considera cinza e o quanto a gente considera branco. E para isso, o que eu vou fazer? Vou tirar tudo isso. Vou utilizar aquela primeiro tipo de lógica que é com duas condições. Eu vou colocar 2 conjuntos de igual. E vou colocar aqui a opção ler cor. Só que o detalhe é que, em vez de utilizar ler cor, eu vou utilizar esse valor do. Esse valor do é a opção para ele ler luminosidade. Só que um detalhe interessante é você perceber que quando eu coloquei aqui o ler cor, ele saiu um amarelinho aqui. Esse amarelinho significa que ele só consegue entrar esses blocos aqui amarelos. Quando eu mudo para o valor do, esse bloquinho fica azul. Ele só aceita blocos azuis, como esse aqui de matemática. E eu vou fazer a mesma coisa aqui. Mas, Brisa, que valores de luminosidade o nosso sensor enxerga? No caso do OpenRoberta Lab, eu consigo perceber aqui pelo esse olhinho. Esse olhinho me diz várias informações sobre o meu robô.
como por exemplo a posição dele na pista, em X e Y, os graus dos motores, motor da esquerda e motor da direita, no caso está em 0 porque eu não liguei o robô. A distância, o sensor de toque, se ele está pressionado ou não, a luminosidade do sensor, sensor ultrassônico e a cor do sensor de cor. Se eu colocar aqui no preto, cinza, ele mostra aqui preto. Então o que acontece? O sensor de luminosidade, ele mede de 0 a 100. E é isso, ele mede de 0 a 100. Então aqui eu tenho que tentar colocar um valor entre 0 a 100. Eu posso colocar valores maiores? Posso. Não vai funcionar porque ele não vai ler um valor maior do que isso. Ele só vai conseguir verificar valores entre 0 a 100. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar para ele verificar um valor menor do que 50 e outro maior do que 50. Se ele vir um valor maior do que 50 de luminosidade, quer dizer que ele está vendo um valor próximo do branco. O branco é um valor maior do que 50. E um valor menor do que 50 é o valor do preto, do cinza, por exemplo. Aqui. Esse cinza está lendo uma luminosidade de 28%. Então, se ele vir um valor menor do que 50, que está no cinza, está no preto, eu vou falar para ele girar para um lado. Vou colocar para ele girar aqui, por exemplo, com 100 e aqui com 30. E aqui com 30 e aqui com 100, para ele girar para o outro lado. E aí vamos verificar como é que ele vai funcionar. Opa. Tá seguindo. Tá seguindo bem a borda da linha. Se eu quiser que ele entre mais na linha, por exemplo, eu posso colocar para ele andar até vir um valor menor, um pouco mais abaixo, por exemplo, 30. Ele está entrando mais na linha. Vou colocar, por exemplo, um valor menor do que 50, 5, que provavelmente a gente vai conseguir perceber mais. Tá vendo que ele está entrando mais na linha? Que ele está começando a colocar aqui um valor preto, aparecendo nessa bolinha, porque eu coloquei para ele girar para esse lado até vir um valor menor do que 5. E eu posso fazer a mesma coisa aqui, eu posso colocar, por exemplo, 80, que ele vai começar a sair mais e começar a chegar mais perto do branco. Tá vendo que ele está começando a verificar alguns brancos? Antes ele não conseguia verificar porque eu colocava que ele entraria aqui quando ele visse um valor maior do que 50. Que chega perto do branco, mas está ali na divisão entre o branco e o cinza. Então, o que eu posso fazer, por exemplo, para deixar minha lógica mais interessante? Colocar mais estados. Então, eu vou voltar aqui para menor do que 50, aqui para maior do que 50. Eu posso colocar uma opção de condição para quando ele vir um valor igual a 50. Porque menor do que 50 não necessariamente é igual a 50. Menor que 50 é 49. Maior do que 50 é 51. Então, está faltando aqui um número que eu ainda não utilizei, que é o 50. Então, no 50 eu vou colocar 100 de força. Vou escolher para ele andar reto. Vamos ver o comportamento dele e se ele segue um pouquinho melhor. Tá seguindo um pouquinho melhor. Para ele não oscilar tanto, por exemplo, eu posso tentar fazer com que essas forças sejam mais iguais a esse 100. Vou colocar aqui 60 e aqui 60. Ele vai ter um comportamento mais suave. A única atenção que você tem que ter é que se for uma curva muito fechada, pode ser que ele não consiga fazer. No caso aqui, não tem curvas tão fechadas. Essa foi a mais perto, que ele quase se perdeu. Mas de resto, as outras são mais tranquilas, são curvas abertas, que não dão tanto trabalho.
Se eu aumentar tanto isso aqui, por exemplo, vou colocar 80. 80 provavelmente meu robô vai sair em algum momento. Ó, suavizei demais o meu robô e o meu robô se perdeu. Então sempre toma esses cuidados, fica atento a isso quando você faz a sua lógica. Então ok, essa aqui é a primeira maneira que você pode fazer uma lógica de seguidor básico por luz. E agora a segunda maneira é bem parecida com aquela segunda maneira do de cor, que a gente vai utilizar esse se, então, se não. Vou colocar aqui sensor valor do matemática. E vou colocar, se ele vir um valor menor do que 50, ele vai girar para um lado, senão ele vai girar para o outro. Vou colocar aqui 100, aqui 60, senão ele vai girar para o sentido contrário, aqui 60 e aqui 100. E pronto, já está seguindo bem, está seguindo bem. E agora, nossa última maneira de seguidores básicos é aquela opção por utilizando o espera. Não esse espera, é o espera aqui. Então vou colocar, vou girar, curvar para frente, aqui 100, aqui 60. Eu vou colocar sensor valor do %. Se ele vir um valor ele vai girar aqui até ver um valor menor do que 50. Depois disso, eu vou colocar 180 até um valor menor do que 20. E depois disso, eu vou colocar para ele girar aqui com 50 e aqui com 100 até ele verificar um valor maior do que 50. Vamos ver se vai funcionar. Vamos ver se foi esse lado. Tá, é pro outro lado. E meu robô segue tranquilo. Muito suave. Não foi uma boa ideia. Eu vou tirar esse aqui. E vou deixar só dois. Eu vou deixar o simples. Se ele vai até vir um valor menor do que 50, depois disso ele vai girar 100. 50. Opa, 150 não. Aqui é 60 e 100. Então aqui ele vai girar para um lado, até vir um valor menor que 50, que eu posso considerar um preto. Depois ele vai girar para o lado oposto, até encontrar um valor maior do que 50, que está próximo do branco. E aqui ele está seguindo. Eu posso tentar colocar mais estados. Colocar, por exemplo, um estado mais próximo do cinza. Colocar um estado igual a 50, por exemplo. Eu posso brincar e fazer isso. E isso que é interessante. Quanto mais estados eu coloco, quanto mais verificações e quanto mais específico a minha programação fica, melhor o meu seguidor tende a ficar. Mas aí você coloca mais blocos, você deixa o seu código mais pesado. Então sempre tem que ter um equilíbrio ali. Quanto mais blocos você coloca, mais pesada fica a sua programação, mais tempo demora para o robô processar tudo. Mas pode ser que o seu robô também esteja mais preciso, mais específico o tratamento dele. E nesse vídeo, como você viu, todas as lógicas de programação são bem parecidas, a performance em si, mas a técnica que você coloca é um pouco diferente.
Se você quiser mais conteúdos sobre o Open Roberta Lab, comenta aqui embaixo. Se você quiser mais conteúdo sobre seguidores de linha, por exemplo, comenta aqui embaixo. E uma coisa que muita gente tem pedido é seguidores de linha com 2 sensores. Então, se você quiser que eu faça um vídeo sobre seguidores de linha com 2 sensores no Open Roberta Lab, escreve aqui que eu vou trazer o mais rápido possível aqui para o canal. Então, muito obrigado por assistir. Se você gostou desse vídeo, não esqueça do seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, não perder nenhuma atualidade, nenhuma novidade que eu trazer para o canal. Até o próximo vídeo.